Então aí você agora começa a história. No início do século XIX, né? São dois textos. Deixa eu ver se a questão pede para a leitura dos textos. Destes textos abaixo. No início do XIX, as condições para a emancipação brasileira estavam maduras e foram precipitadas pela conjuntura criada pelas guerras napoleônicas e pela Revolução Industrial Inglesa. Com a invasão de Portugal, a vinda da família real, né? A sede do reino transferiu-se para o Brasil, suprimindo a situação colonial que não foi possível restaurar quando Dom João retornou ao território português. História do Brasil, Campos Raimundo Campos. Depois também, texto dele também, Raimundo Campos. Depois de 7 de setembro de 22, o Brasil continuou numa situação semelhante àquela que se estabelecera com a abertura dos portos. Durante o primeiro reinado, persistiu a ameaça da recolonização, só totalmente superada com a abdicação de Pedro, em abril de 31. Para ser mais exato, no dia 7 de abril de 31, quando Pedro abdica, porque você já não tem condições de governo aqui, né? E ele fala do medo da recolonização, porque Pedro era português, havia todo um medo, né? Um temor de que ele pudesse fazer, por exemplo, uma União Ibérica aqui, né? Então isso seria um problema sério nesse contexto, beleza? Tranquilo? Tá. O que a gente tem aqui para a gente continuar? Mesmo assim, foram dados importantes passos no sentido de organizar a vida social, política e jurídica da nova nação. Mas uma coisa que eu estava até conversando com a minha esposa, que também é de história, que é interessante a gente registrar, é que você tem de transformação e independência. Mas eu achei muito legal a analogia que ela fez. Ela disse que numa turma preparatória que ela tem para a prova da Polícia Militar do Estado do Rio, ela comentou, fez um quadro comparativo, o que a independência modificou o Brasil. Né? Eu acho interessante fazer esse comentário para quem estiver assistindo. É interessante para a gente ver outras visões. Ela apresentou essa visão, achei maneira. Que é fazer um quadro comparativo de que o que a independência realmente fez. Aí ela colocava permanências e transformações. E aí, transformação, o que aconteceu? Rompimento político, beleza. Porque a independência, você vai falar, mas e a questão comercial? A abertura de portos já fez isso, né? E se você parar para pensar, deixar de ser colônia, a elevação do Reino Unido já tinha feito isso. Então, quando você pensa o rompimento mesmo, a independência, cara, você tem um rompimento político. Ah, legal, o Brasil tem uma Constituição, agora, né, e que vai ser estabelecida em 1824. Você tem uma independência política, econômica, você ainda está dependendo da Inglaterra. Então você está numa situação muito ruim, digamos assim, economicamente falando, né? E aí ele brinca com o seguinte, ela brinca com essa comparação. Quais são as permanências? Você mantém escravidão, você mantém latifúndio, você mantém uma sociedade desigual, uma sociedade em que a cidadania está ligada à terra, que está ligado ao poder latifundiário. Você tem uma elite latifundiária que não quer transformações sociais. Então é muito mais permanências do que transformação. O Brasil manteve uma estrutura colonial, pois eu tenho um projeto liberal conservador, eu fui gabarito de questão de provas de vestibular paulista, né, e que articula o seguinte entendimento. É liberal quando você fala de uma independência, quando você fala de uma emancipação, quando você fala de um rompimento. É conservador quando você mantém uma estrutura econômica, política, uma econômica, social, mantida ainda sobre a elite latifundiária. Então você tem elementos aí importantes nesse sentido, legal? Beleza? Tá.